Importa como as matérias saiam. E para falar sobre as votações de hoje, nós vamos direto ao plenário da Câmara, onde está o comentarista Lincoln Macário. Oi, Lincoln, como vimos aí na fala do presidente, né, a PEC das prerrogativas é novamente o assunto do dia no plenário da Câmara. Será que os deputados votam essa matéria hoje? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Votação certamente acontecerá. A gente só não sabe, Sandra, se ela se exaure hoje, e muito provavelmente não, principalmente pelo fato de que se trata de uma proposta de emenda à Constituição, e aí a gente sabe, mudar a Constituição é algo bem mais difícil do que fazer uma lei, seja ela uma lei complementar ou uma lei ordinária. O que aconteceu ontem aqui no plenário, que nós já inclusive tivemos uma das votações, foi a primeira fase, inclusive com um placar que serviu um pouco para medir a temperatura do plenário, porque nós tivemos 460 votantes aproximadamente e tivemos 304 votos favoráveis à matéria. Ontem, como se tratava da admissibilidade, algo que inclusive nem costuma ser feito no plenário, algo que é feito na Comissão de Constituição e Justiça, mas como a Comissão de Constituição e Justiça não está instalada, foi trazido para o plenário, era uma votação que não carecia dos 308 votos, que a gente já repetiu várias vezes, que é o quórum necessário, a votação necessária para uma mudança na Constituição. Então, a admissibilidade pôde ter maioria simples, e é por isso que a admissibilidade foi, sim, aprovada com 304 votos. Mas se o que estivesse sendo votado ontem já fosse a proposta de emenda à Constituição em si, a proposta teria naufragado. Então, esse número já foi uma sinalização para os atores políticos aqui do Congresso de que algo precisava ser feito, algo precisava ser modificado para que essa proposta pudesse avançar. Então, ontem nós tivemos a admissibilidade, hoje nós teremos em plenário pelo menos mais uma fase, que é o parecer da comissão especial. Também não temos comissão especial instalada, portanto o plenário, que é soberano, que é maior do que qualquer comissão da Casa, porque envolve o conjunto dos parlamentares, pode avocar para si esse tipo de deliberação, e aí o plenário vai se pronunciar sobre um parecer a ser dado ainda pela relatora, a deputada Margarete Coelho, em nome da comissão especial. Esse parecer também não precisa de 308 votos, precisa de maioria. A partir da aprovação do parecer, se passa para a votação efetiva da PEC, que precisa de 2 turnos, e aí sim, no mínimo 308 votos, no mínimo 3/5, no mínimo 3 em cada 5 parlamentares têm que votar favoravelmente. Se não tiver aprovação, ou até vencer, mas não alcançar os 308 votos, ela nem vai para o segundo turno, que precisa acontecer 5 sessões depois, salvo haja um acordo de todos os parlamentares da Casa, o que é improvável, porque a gente já viu muita resistência em relação a essa matéria. E por conta dessa resistência, inclusive, a PEC, que era muito mais ampla, a PEC que era a PEC das prerrogativas, porque ela tratava, por exemplo, de uma questão que há muito tempo se debate aqui no Congresso, no artigo 14 da Constituição, que faz referência à lei das improbidades. Hoje, um parlamentar fica ficha suja se ele tem condenação penal em segunda instância. Aí ele se torna inelegível. Mas se ele tiver uma condenação por improbidade, que é uma condenação civil, em primeira instância, ele já se torna também inelegível. Então há um descompasso aí. Por que a condenação penal precisa de 2 instâncias e a condenação por improbidade, que é relativamente mais simples, basta uma instância para deixar inelegível? Os parlamentares consideram injusto, principalmente porque reportam muitos casos de condenações por improbidade em primeira instância, que servem apenas para tirar a pessoa da disputa eleitoral, e na segunda instância ela é absolvida. Então eles queriam corrigir isso, mas tudo indica que tudo aquilo que não for sobre as prerrogativas de direito à voz, liberdade para votar, tudo isso deve ficar de fora. Então, o que ia se mexer no artigo 14, no artigo 102, no artigo 105, sai da PEC, muito provavelmente, para ficar no que realmente interessava, que é o artigo 53, o artigo da imunidade parlamentar, especialmente no que diz respeito à sua voz, à sua fala, os seus votos,
para que ele possa ter liberdade, por exemplo, de defender, como é o caso de alguns parlamentares aqui, a descriminalização da maconha, sem que isso seja considerado apologia ao uso de drogas. Esse é um exemplo clássico de como o parlamentar precisa ter a liberdade, como ele pode fazer cobranças, às vezes mais duras, em relação ao governo, em relação a um setor da sociedade, sem ser considerado que está fazendo uma injúria, por exemplo. Porque às vezes a injúria ela tem ali uma linha tênue, né, entre uma cobrança mais dura e um ataque à honra. Portanto, essa proteção à fala do parlamentar como representante da sociedade é algo sagrado, mas algo que precisa de regulamentação para que esse direito não seja usado, né, não seja abusado para o cometimento de crime. E o que o presidente já falou é que a casa vai manter as prerrogativas sem permitir que os ataques à democracia sejam feitos. E aí, o que se fala aqui na casa é que, independente de como mudar a lei, o Supremo não vai mudar a sua jurisprudência atual, de que em caso de ataques à democracia, intervir sim e processar o parlamentar que cometer crime usando da sua imunidade parlamentar. Agora, essa PEC ainda vai render uma boa discussão, muito provavelmente aí a chamada, o parecer da comissão especial e pelo menos o primeiro turno, mas a gente provavelmente tem outras duas matérias chegando ao plenário, relativamente consensuais, e por isso a possibilidade de votação ainda hoje. Uma é uma medida provisória que abre um crédito extraordinário de 2,5 bilhões para o Ministério da Saúde, nesse momento que, obviamente, o Ministério precisa de muito dinheiro para fazer frente, né, à pandemia, e uma outra medida provisória que aumentou a margem do consignado dos aposentados de 35% para 40%, possibilitando que os aposentados que têm uma renda garantia, afinal de contas, a aposentadoria você só perde quando vem a falecer, que eles possam aumentar ali os seus empréstimos, se ajudando, né, porque a situação é complicada para todo mundo, mas também ajudando aqueles que lhes são próximos, os parentes desempregados. Essa é uma medida provisória que também tem um certo consenso para fazer frente às dificuldades econômicas que a pandemia trouxe. Então teremos bons debates aí, um sobre as prerrogativas, sobre algo que é muito importante para o exercício da política e para a democracia, mas também essas duas medidas provisórias ligadas à pandemia. Mas só para a gente ter um panorama melhor de todo esse debate que eu tentei sintetizar aqui, ontem foram muitos os debates, posições favoráveis e contrárias à PEC, e a gente traz um rápido panorama com algumas das principais falas, não todas, obviamente, foi um longo debate, mas algumas das falas que sintetizam um pouco esse debate em torno da prerrogativa da imunidade parlamentar. Vamos acompanhar. Os deputados consideraram que o texto não fere a Constituição. Os excessos, os abusos no direito, no exercício das imunidades e das prerrogativas também serão punidos por esta casa exemplarmente, quando for o caso, pelo nosso Tribunal de Ética. Se eu, no exercício do meu mandato, desta tribuna, cometo um crime de calúnia, de injúria ou de difamação contra um cidadão comum, eu só vou poder ser responsabilizado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Deputados criticaram a rapidez na tramitação da PEC, que foi analisada diretamente no plenário. Como pode permitir a aprovação de uma PEC cujo resultado, se aprovada, beneficiará alguém cuja prisão foi chancelada pela Câmara há uma semana? Queremos sim reforçar essas prerrogativas, sem, lógico, abandonar o combate à corrupção, sem fazer qualquer outro tipo de gesto que redunde em impunidade. A proposta restringe a prisão em flagrante de parlamentares a casos de crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos. O texto ainda proíbe a prisão cautelar decidida por apenas um juiz, como a que ordenou a prisão do deputado Daniel Silveira. Outra mudança é que a Justiça fica proibida de afastar do cargo qualquer membro do Congresso Nacional por medida cautelar, antes da sentença final, como no caso da deputada Flor Delis. A imunidade parlamentar é uma proteção contra o poder absoluto, e essa proteção não pode ser violada, mas o parlamentar não pode cometer crimes. Nós vamos modificar esse texto para que ele
possa ser analisado nesta casa. Ao Judiciário cabe julgar, ao Ministério Público acusar e, para fazer as diligências investigativas, à Polícia Judiciária, que a ela cabe instaurar inquéritos. E esse projeto vem para regulamentar isso e dar um basta a esses excessos que vêm acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal. O conteúdo da proposta ainda vai ser analisado e votado pelo plenário.